Eu desejo que seja a pior possível. Jogadorzinho, pouco demais. Né? Mas ele tem que provar algo, que é jovem, é novo, ainda não tem uma casca de dirigir uma grande equipe como o Atlético. Mas Na verdade, o Atlético Paranaense é o segundo colocado no quesito mandante, né? Só perde pro Palmeiras. O Atlético Goianiense conseguiu um grande resultado dentro da casa do Atlético Paranaense, lá na Liga Arena. No pós-jogo, o Adson Batista poderia dar aquela relevada. Ele até elogiou o time, mas não deixou de desprestigiar o seu treinador e também ao ser perguntado sobre a situação do Alejo Cruz, que colocou o Atlético Goianiense na condição de transfer ban, ele foi bem duro, bem sincero. E não é a primeira polêmica de Adson Batista envolvendo o nome do Alejo Cruz. Vamos conferir a repercussão na mídia e, claro, né, também vou dar a minha opinião por aqui. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever e não deixem de compartilhar. Quer apoiar o nosso conteúdo? A partir de R$1, você coloca a sua câmera aí, ó, no nosso QR Code. A partir de R$1 você pode estar dando uma força, beleza? Boa noite, Adson. Como está a situação do meia Alejo Cruz? Qual a posição oficial do Atlético quanto a esse transfer ban? Olha, Alejo Cruz, qual a situação dele? A situação dele, eu desejo que seja a pior possível. Jogador que abandonou o clube, jogador que juridicamente jogou contra a gente e a gente está resolvendo. Nós temos caminhos, temos situações para resolver esse problema na FIFA, estamos trabalhando nisso e eu tenho certeza que vamos resolver rapidamente. O Atlético é muito maior do que isso, foi uma situação que ocorreu que nós não esperávamos e naturalmente também não tivemos também condição de fazer uma defesa. Já veio uma situação julgada e transitada que nós temos que resolver agora e nós estamos buscando alternativas para isso. Boa noite, Adson. Do ponto de vista tático, o Atlético fez a melhor atuação no ano. Isso mostra o acerto na contratação do Eduardo Souza. O resultado eleva a moral para a decisão da vaga e a sequência da Série B, Jânio do Popular. Não tenha dúvida, o Eduardo é um cara que tem todos os conceitos, qualquer treinador tem. Talvez ele tenha até melhor, né? Mas ele tem que provar algo, que é jovem, é novo, ainda não tem uma casca de dirigir uma grande equipe como o Atlético, mas eu acredito no trabalho dele. É evidente que ele sabe que precisamos de resultados, precisamos retornar ao caminho das vitórias dentro de casa, ser forte na Série B, porque é importantíssimo para o clube e o clube está atento em relação a isso. O importante também é recuperar alguns jogadores, né? Não desistir de alguns jogadores. Hoje, a gente tem que falar e deixar claramente que alguns jogadores, eu vi aqui claramente, às vezes a câmera não mostra, pediram para sair. Porque eu, naturalmente, eu pedi o Giovani para segurar mais uns 5, 10 minutinhos. Segura 5 minutos para mim. Aí o cara, quando vê, jogou 10. Eu seguraria o Coutinho mais um pouco. Mas, no fim, a estratégia deu certo. E os jogadores que saíram foi porque pediram para sair. E, naturalmente, o treinador tem que fazer essas mudanças. E, dentro disso, a gente precisa também entender que o jogo exigiu muito fisicamente, muito taticamente. E o importante foi o grande resultado que o atleta está levando. Ele até tem a teoria, mas precisa vencer, não tem tanta bagagem, é novo ainda, tem que aprender. Coloca como se o cara fosse uma criança, né? Fosse uma criança e não estudasse e tal. Todo mundo sabe que tem que evoluir. Seja o A, o B, o C, todo mundo sabe que eu, por exemplo, tô aqui no canal, eu preciso evoluir, senão eu não vou crescer. Né? Não sei, assim, eu acho que essa linha do Adson, inclusive, vem espantando alguns bons profissionais aí do time do Dragão. Questão do Alejo aí, ó, Atlético Goianiense é punido com transfer ban da FIFA e fica impedido de contratar por 3 janelas. Caso referente ao uruguaio Alejo Cruz, o clube vai recorrer. O Atlético sofreu um transfer ban, punição administrativa da FIFA, que impede o clube de registrar novos jogadores. No caso do Dragão, a sanção é referente a dívidas com o jogador uruguaio e vale por 3 janelas de transferências. O clube ainda aguarda a notificação oficial, mas disse que vai recorrer da punição. Alejo atuou pelo Atlético entre 24 e 25, fez 75 jogos, fez muitos jogos, né? Marcou 6 gols. No primeiro ano de Dragão, o atacante fez bons jogos, mas o clube acabou sendo rebaixado na Série A em 25, porém Alejo perdeu espaço, não se firmou e deixou o Dragão em julho. Na época, a diretoria não dificultou a saída do atleta por entender que o rendimento dele estava abaixo. Os valores cobrados por Alejo não foram divulgados. Para ficar livre do transfer ban, o Dragão precisa quitar a dívida com o atleta e comunicar à FIFA para que a sanção seja suspensa até a próxima janela de transferência, que vai ser aberta no dia 20 de julho a 11 de setembro. Com certeza liberou o atleta. Para quem não lembra, o Adson já fez aí duras críticas ao Alejo Cruz durante 2025. Por exemplo, o Alejo.
Jogadorzinho, pouco demais. Jogadorzinho, você viu o segundo gol que nós tomamos lá, a caneta que ele tomou? Chega igual, muito meigo, com a bola no pé faz uma gracinha e tal, mas não é jogador com o perfil que nós queremos. É muito problema e menos solução. Então, dentro disso, vamos tocar a nossa vida, tentar melhorar, vamos tentar identificar quem quer mais, quem tem mais disposição. Então ele sempre foi, né, esse presidente crítico de microfone muito forte. Quero dar créditos aí à Aparecida TV Web, né, por esse corte que eu mostrei. E aí teve, né, uma situação com o Alejo envolvido mais uma vez, mas que foi repercussão nacional. Acho que muitos de vocês vão lembrar. Recentemente você disse que recebeu uma proposta pelo Shailon, de 2 jogadores mais $500 mil. Existe a possibilidade do Shailon, que está sendo muito cobrado, sair? Não, não vamos falar só do Shailon. Natália, eu te respeito e vejo que você acompanha futebol e conhece futebol. Alguém salvou nesse time aqui hoje? Talvez o Alejo. Não, ele errou também pra caramba. Ele teve uns chutes ali, mas ele pode render muito mais. Ele pode ser cobrado mais. Eu acho que você achou ele bonitinho. Só isso. Não, Alisson. Não, aí eu não vou aceitar porque eu sou profissional e eu acho que você fez essa brincadeira porque eu sou mulher. E isso... Aí isso aí repercutiu o Brasil todo, não quero entrar no mérito. Mas assim, ó, 3 situações estão envolvendo o Alejo que eu mostrei aqui, né? Transfer ban, que é a mais atual, cobranças no microfone quanto ao rendimento do atleta. Um atleta que fez 75 jogos, foram muitos jogos, eu não imaginava que seriam tantos. E também essa situação aí da Natália, que ela fala que ele foi o único jogador que rendeu no jogo, e aí o Adson vai pra cima dele e dela, né, ao mesmo tempo. Então a situação entre Adson e Alejo já vem desgastada há algum tempo e culminou aí com essa judicialização do atleta pra cima do Atlético, que ganhou na FIFA, né, o Atlético tá no transfer ban, mantido sob sigilo, a questão dos valores que o atleta cobrou, mas, né, o sincerão presidente acabou falando da situação, resolvi trazer aqui pra vocês, sem falar também a questão do Eduardo Souza. Agora, o resultado do Atlético foi muito bom, né? 0-0, dentro da Liga Arena, campo sintético, difícil pra caramba ganhar do Atlético Paranaense lá. Só pra vocês terem ideia, o nível de dificuldade em vencer o Atlético Goianiense lá, ó, nos 6 jogos que foram feitos dentro de casa. Na verdade, o Atlético Paranaense é o segundo colocado no quesito mandante, né? Só perde pro Palmeiras. 5 vitórias e 1 derrota dentro de casa. Os últimos 4 jogos ele venceu pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né? Só perdeu pro Corinthians lá em fevereiro. O resto tudo venceu. Venceu a Chape, venceu o Botafogo por 4-1, venceu o Curitiba por 2-0, clássico, e venceu o Cruzeiro dentro de casa. Então, assim, um baita resultado pro Dragão para trazer esse jogo da volta aí para dentro do Ascioli agora. Condição, assim, muito grande. No dia 14 de maio, às 19 horas, o Atlético Goianiense tem uma grande condição de sim passar de fase na Copa do Brasil e ir às oitavas de finais. Então foi um bom resultado. Então parabéns aí pro time do Dragão por esse resultado. E resolvi trazer a parte do, mais uma vez, sincero Adson aqui para vocês. Fechou, pessoal? Então não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar. Quer apoiar o nosso conteúdo? Tá aqui, ó, o nosso QR Code. Tamo junto. A partir de R$1 você consegue dar uma força aí para a nossa geração de conteúdo. E até o próximo vídeo. Valeu demais.